Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar então a última parte do capítulo B5, né? A gente vai falar um pouquinho de mitocôndrias e cloroplastos, então são as duas últimas organelas que a gente tem para falar. E depois a gente vai então pegar para fazer as correções das atividades desse capítulo, tá? A mitocôndria, gente, é uma das organelas mais importantes que a gente tem dentro da célula, né? Ela é uma organela citoplasmática ovalada, né? Ela é revestida por uma dupla membrana lipoproteica, né? Então tem até uma teoria que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a sua existência, né? Então ela vai ter uma membrana interna chamada crista mitocondrial. E nessas cristas encontram-se algumas enzimas respiratórias, né? Então, a função dessa organela é fazer respiração celular, que é o que a gente vai estudar no próximo capítulo, né? Que a gente vai entender essa questão da energia para a célula, né? Então, quando a gente fala em respiração, é o modo dela adquirir essa energia, né? O espaço interno da mitocôndria é preenchido por uma matriz mitocondrial, que é uma de natureza coloidal, e essa mitocôndria, né, ela apresenta na matriz um próprio DNA, então existe um DNA que é próprio dela, que é chamado de DNA mitocondrial, né, RNA e ribossomos. Ela é uma organela completa, né? Além disso, ela tem proteínas, lipídios, cálcio, magnésio, enzimas respiratórias. Apesar de possuir seu próprio DNA e RNA e ribossomos, que realizam então a síntese proteica, poucas são sintetizadas ali dentro, né? Então, assim, o que dá a entender essa questão de como ela se originou, né? Então, provavelmente ela já foi uma organela, ela já foi uma estrutura que existia fora da célula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A maior parte delas provém do citoplasma, que atravessa a dupla membrana de cada mitocôndria. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? De uma mitocôndria. Ela se dá essa forma meio ovalada, né? Então, ela vai ter aqui na parte interna as cristas mitocondriais, né? Essa aqui é a membrana externa, e aqui dentro ela tem um líquido, né? Esse líquido coloidal, que é chamado de matriz mitocondrial, certo? Então, elas têm essa membrana interna, e esses lugares aqui é onde vão estar, então, quase que todas as enzimas respiratórias, né? Então, aqui a gente tem a imagem da célula, de uma célula eucarionte bem estruturada, né, com todas as suas organelas, e aqui várias mitocôndrias aqui, essas em amarelo, que seria isso. Isso aqui é uma imagem de uma fotomicrografia, né, então seria ela, como é que a gente consegue visualizar ela dentro de uma célula, né. Então, condrioma, né, é onde se encontra um conjunto de mitocôndrias, né, então, assim, várias mitocôndrias juntas, né, então a gente fala o conjunto de mitocôndrias, a gente chama-se de condrioma, certo? E essas mitocôndrias, né, ela provém de uma outra mitocôndria pré-existente através de um processo de autoduplicação, né? Então, essa condição de possuir o DNA lhe dá a possibilidade de ela conseguir se replicar. E aí, isso traz uma questão muito importante sobre a origem dessa mitocôndria dentro da célula, né? Uma hipótese que, né, os cientistas acreditam é uma hipótese chamada hipótese endossimbiótica, né, que sugere que as primeiras mitocôndrias eram bactérias aeróbicas heterotróficas. Então, bactérias que utilizavam o oxigênio e não produziam seu próprio alimento. Então, células procarióticas que respiravam gás oxigênio e não sintetizavam seu próprio alimento, né? Que adentrando as células eucarióticas passaram a se relacionar com elas de uma forma cooperativa, é como se fosse uma relação ecológica de mutualismo, onde ela ganhava um espaço seguro e em troca ela depositava então uma energia para a célula, né? Ela devolvia na forma de alimento, né? Elas produzem, então, energia para as atividades celulares, né, por meio de um processo denominado respiração celular. Então, quando eu estudar, né, quando eu for colocar lá no meu
no meu mapa mental, a função das mitocôndrias, respiração celular, né? São elas que vão produzir, então, a energia para a célula conseguir realizar todas as suas atividades, né? Essas organelas, elas podem ser comparadas às usinas energéticas da célula, né? Um local onde a energia necessária à vida é produzida. Então, se essa célula não tem as mitocôndrias, ela simplesmente não consegue ter energia para conseguir fazer todo o seu metabolismo, né? Realizar todas as suas reações químicas ali dentro. Né? Elas estão presentes em todas as células eucarióticas, animais e vegetais. Não existe uma célula eucariótica que não tenha mitocôndria, né? Elas podem ser facilmente visualizadas no microscópio óptico e exatamente por elas produzirem energia, elas localizam-se onde a demanda energética da célula é maior. Assim, é comum encontrá-las ao corpúsculo basal, garantindo energia para a movimentação de cílios e flagelos. E este mesmo raciocínio que as células dos músculos cardíacos e em células ósseas. Então, o que isso quer dizer? Tem células, por exemplo, células que têm um trabalho muito ardiloso, por exemplo, células musculares que exigem, então, uma condição de energia maior, elas vão ter uma enorme quantidade de mitocôndrias. Outro exemplo que a gente pode dar também é o espermatozoide, né? A gente tem a cabeça do espermatozoide, tem uma partezinha que vai encontrar com o flagelo, que ainda é parte do corpo do espermatozoide. Aquela região, gente, é lotada de mitocôndria, porque é ela que vai, então, essas mitocôndrias que vão dar o suporte e a energia necessária para o espermatozoide conseguir fazer o batimento desses flagelos, né? Então, um grande exemplo que a gente consegue dar. Uma outra organela tão importante que é presente principalmente nas células vegetais são os plastos, né? Que são organelas citoplasmáticas presentes nas células dos vegetais e das algas e nas células de alguns protozoários, né? Os plastos, eles não existem, então, em células animais, né? Na célula vegetal, em geral, ela tem uma forma ovalada, né, com uma dupla membrana, e ela também vai ter o seu próprio DNA, RNA e ribossomos, né? Então, ela tem alguma semelhança, então, com as mitocôndrias, né? Até a questão da sua origem, né? Elas originam da duplicação de proplastos, que são estruturas arredondadas, né? E ela também tem essa hipótese endossimbiótica, que acredita, assim, que elas eram cianobactérias, no caso, então, né, tipo, em vez de bactérias, elas eram cianobactérias que foram depois incorporadas nessas células eucarióticas para desenvolver essa reação mutualística, né? Os plastos, eles fazem fotossíntese e armazenamento de substâncias nas células. Então, nos plastos é onde essas organelas, esses seres, essas células autotróficos, esses seres autotróficos vão, então, conseguir produzir o seu próprio alimento. Né, através desses plastos que as células, então, conseguem produzir a sua própria energia. Né? Os cromoplastos, né, têm origem de cromo, de cor, né, e eles podem ser tanto cloroplastos, que podem ser verdes, eritoplastos, que são vermelhos. Então, eritro, a gente lembra de eritrócitos, que são as células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos. Então, eritro vem de vermelho, tá? Fel vem de pardas, né? E xanto, amarelas. Então, xantoplastos, felplastos, eritoplastos. E leucoplastos, que vem de branco, né? Leuco, de leite, né? Então, toda essa origem, assim, do grego, leucos é branco, né? São plastos incolores, então, que vão também trabalhar a questão da reserva de substâncias, né, que podem ser aminoplastos, proteoplastos, oleoplastos. Aí, no caso dos leucoplastos, eles vão mais fazer a questão da reserva, né, tipo, principalmente a reserva vegetal, que é, por exemplo, o amido, né, o amido é armazenado nesses aminoplastos, né, então, quando a gente come uma cenoura, a gente está se alimentando de amido, esse amido, esse carboidrato super importante, ele fica dentro desses plastos chamados amiloplastos. No caso de armazenar proteínas, proteoplastos, e no caso de ele armazenar alguns óleos vegetais, oleoplastos, né?
Então, vamos ao mais importante, né? O dos plastos mais importantes são os cloroplastos, que vem de verde, que são os mais abundantes nas células vegetais. Eles vão, então, apresentar um pigmento chamado clorofila, né? Sensível à luz, e é ele, então, responsável pela questão da fotossíntese. Sem os cloroplastos, a célula vegetal não vai conseguir fazer a fotossíntese, né? Então, eles são ovalados, eles têm esse formato aqui, a gente consegue ver dentro da célula vegetal um tanto de listrinha, então eles vão estar condicionados dessa forma, né? Eles estão revestidos por uma dupla membrana também, aqui a presença da dupla membrana, né? Um fluido viscoso chamado estroma, que vai ter aqui dentro, né, contendo RNA, ribossomos, mas uma das grandes importâncias, né, uma das coisas mais importantes dentro do cloroplasto são esses tilacoides, né, são tipo moedas que são empilhadas, né, então cada moedinha dessa é um tilacoide, né, e essas pilhas de tilacoides, né, ela recebe o nome de grano. Então, cada uma dessas empilhadinhas aqui de moeda chamada tilacoide forma um estroma, né? E o espaço interno é denominado espaço tilacoidal, né? A clorofila ela se encontra na membrana desse tilacoide, né? E é ela que captura a energia para a energia solar e o cloroplasto, então, conseguir sintetizar carboidrato na fotossíntese. Então, na fotossíntese, ele pega o gás carbônico, junta com a água, e através da luz solar, né, então, dentro desses tilacoides, nas membranas dessas tilacoides, com a presença do pigmento clorofila e a luz solar, ela consegue transformar o CO2 em água em um carboidrato, né? Então, isso é super importante, né? Eles só fazem, então, a fotossíntese porque eles apresentam esse pigmento chamado clorofila, né? Então, aqui a gente tem uma representação muito boa, né? E aqui é a imagem de um cloroplasto dentro da célula numa fotomicrografia, tá? Então, gente, hoje a gente vai fazer uma aula só de 12 minutos, porque eu quero pegar com vocês as atividades passadas, tá bom? Então, agora a gente vai retirar um pouquinho de dúvidas no WhatsApp e vamos, então, para a resolução das questões que estão passadas aí, tá bom? Então, é isso. Até mais, a gente se vê no grupo do chat do WhatsApp.